As águas do dilúvio baixaram. Um mundo foi lavado. Os corpos colossais dos nefilins, os gigantes, foram destruídos, varridos da face da terra. A rebelião dos vigilantes foi punida. Mas uma pergunta aterrorizante permaneceu no silêncio do novo mundo. Para onde foram seus espíritos? Se os anjos caídos que pecaram foram lançados em prisões eternas, de onde vêm os demônios que Jesus e os apóstolos expulsaram nos evangelhos? Por que o mal não terminou com o dilúvio? A resposta para este enigma não está em Gênesis. Ela foi confiada a um homem que viu o que nenhum outro viu. Um homem que andou com Deus e foi levado para testemunhar o destino dos anjos e o segredo sombrio de seus filhos. Esta mensagem é o clímax da nossa jornada. Ela vai conectar os pontos entre a rebelião antiga e a batalha espiritual que você enfrenta hoje. Se você já se sentiu oprimido por uma força invisível, se já se perguntou sobre a origem do mal que tenta afligir, tentar e destruir, a jornada de Enoque pelas dimensões celestiais e infernais trará uma clareza que é ao mesmo tempo assustadora e libertadora. No final deste vídeo, não apenas revelaremos a origem dos demônios, segundo a visão de Enoque, mas também testemunharemos sua visão final e mais gloriosa, o trono de Deus e a aparição do Filho do Homem, a resposta definitiva para todo o caos que os anjos caídos criaram. Bem-vindos à Visão de Enoque, uma jornada aos confins da terra e aos portões do céu. Prepare-se, pois o que foi revelado a ele explica a natureza da guerra que travamos até hoje. O mundo ordinário de Enoque era extraordinário. Em meio a um mundo que caminhava para a autodestruição, Gênesis nos diz que Enoque andou com Deus. Sua rotina não era de rebelião, mas de comunhão. Enquanto os vigilantes desciam para se misturar com a humanidade, Enoque subia em espírito para andar com Deus. Ele era a antítese, a prova de que, mesmo na era mais corrupta, a comunhão íntima com o Criador era possível. Como está a sua caminhada com Deus hoje? É uma visita de domingo ou uma comunhão diária e constante? Qual é a sua disciplina espiritual não negociável que te mantém andando com Deus em meio a um mundo caído? A chamada de Enoque para a sua maior aventura é o seu próprio arrebatamento. Gênesis 5:24. E não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. O livro de Enoque descreve este momento como sendo levado por anjos santos em uma carruagem de fogo. Ele é chamado para deixar o mundo condenado para trás e embarcar em uma viagem cósmica, para ser uma testemunha ocular dos segredos do universo e o julgamento de Deus. O caminho de Elias veio em um redemoinho, o de Enoque em uma translação. Deus o chamou para uma jornada que nenhum outro homem vivo havia feito. Ele foi chamado para ser o primeiro turista dimensional da história, um repórter cósmico para registrar os atos de Deus. Comente, mostra-me teu segredo, Senhor, se você deseja que Deus te revele as profundezas de sua palavra e de seu plano. A recusa de Enoque não é uma desobediência, mas um temor reverente e humano. Ao ser levado pelos céus e ver a glória e o terror das obras de Deus, ele descreve o seu próprio estado. E eu, Enoque, estava abençoando o Senhor da Majestade quando os anjos me chamaram e me ergueram aos céus, e eu tremi. Sua recusa era o reconhecimento de sua pequenez diante da magnitude do que ele estava vendo. Ele não se sentia digno de tal revelação. Isaías, ao ver o trono de Deus, gritou: "Ai de mim, pois estou perdido." Enoque tremeu diante da visão. A verdadeira santidade não produz arrogância, mas um profundo senso de temor e reverência. A recusa dele era a resposta humilde de um mortal diante do Eterno. A jornada de Enoque não foi solitária. Ele encontra os seus mestres ou guias, os arcanjos, como Uriel, o anjo da luz e do trovão, e Rafael, o anjo da Quira. Eles são seus intérpretes, seus guias turísticos cósmicos. Eles explicam o que ele está vendo, decodificam os mistérios e respondem às suas perguntas. O mestre aqui é a própria revelação angelical, comissionada por Deus. Felipe foi guiado para explicar as escrituras ao eunuco etíope.
Enoque foi guiado pelos arcanjos para entender os segredos do universo. Deus nunca nos dá uma revelação sem nos dar a chave para entendê-la, seja pelo Espírito Santo, pela sua palavra ou por mensageiros. Enoque cruza uma travessia aterrorizante quando seus guias o levam a um lugar caótico e terrível. Ele vê um abismo de fogo, uma prisão dimensional preparada para as estrelas que transgrediram o mandamento do Senhor. Ele vê os 7 arcanjos que pecaram, presos, aguardando o juízo. Este não é o inferno dos homens. É uma prisão específica para anjos. Pedro e Judas mencionam isso. 2 Pedro 2,4. Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, Tártaro, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Enoque foi testemunha ocular dessa prisão. Ele cruzou a fronteira da nossa realidade para ver o destino da primeira rebelião. Toque na tela agora ou digite "A luz vence as trevas", com uma declaração de que a justiça de Deus prevalece sobre toda rebelião. A prova de Enoque continua enquanto ele é levado para outro lugar secreto, o vale onde as almas dos mortos aguardam o julgamento. Ele vê 4 lugares ocos, um para os justos, em um lugar de luz com uma fonte de água, e 3 para diferentes tipos de pecadores, em lugares de dor e escuridão. Seus aliados continuam sendo os arcanjos que explicam que este é o lugar de separação até a ressurreição. Jesus falou sobre a mesma realidade na história do rico e Lázaro, onde havia um grande abismo separando os dois. Enoque viu a estrutura desse lugar. Ele viu que a justiça de Deus é meticulosa não apenas no juízo final, mas no estado intermediário. A compreensão de que há um juízo vindouro te assusta ou te conforta? Por quê? E então Enoque se aproxima da escuridão, da revelação mais sombria de sua jornada. Ele pergunta sobre o destino dos espíritos dos gigantes, os nefilins, que morreram no dilúvio. A resposta do anjo é o coração deste mistério. O anjo explica: "E agora os gigantes, que foram produzidos dos espíritos e da carne, serão chamados de espíritos malignos sobre a terra, porque eles procederam de seres celestiais. Espíritos malignos sairão de seus corpos. Sua carne será destruída antes do julgamento, mas seus espíritos, imortais, viverão e afligirão." Esta é a resposta. Eles não estão presos com seus pais. Eles não estão no abismo com os mortos. Eles foram condenados a vagar pela terra, como uma praga invisível. Esta é a origem dos demônios. A prova suprema para o nosso entendimento é compreender a natureza desses espíritos. Eles são desencarnados, famintos. Eles lembram de seu poder físico, mas não o têm mais. Seu único desejo é encontrar um corpo para habitar, para poderem experimentar o mundo físico novamente e continuar sua obra de destruição, opressão e contaminação. Eles são a fonte do tormento que Jesus veio curar. É por isso que os demônios na região dos Gadarenos imploraram a Jesus para não os mandar para o abismo, mas para lhes permitir entrar em uma manada de porcos. Eles preferiam habitar em animais a ficarem desencarnados. A sua história explica o modus operandi do mal que vemos nos evangelhos e até hoje. Repita comigo em fé: "O espírito que habita em mim é maior do que qualquer espírito que vaga pela terra." Após testemunhar o terror e o juízo, Enoque recebe sua recompensa final e mais gloriosa. Ele é levado para além dos 7 céus. Ele vê a casa de cristal, cercada por rios de fogo vibrante. Ele vê serafins, querubins e ofanins que nunca dormem, mas guardam o trono da glória. E ele vê o próprio trono, de onde saem raios e trovões. Moisés viu as costas de Deus, Isaías viu a orla de suas vestes, Ezequiel viu a semelhança da sua glória, João viu o que estava assentado no trono. Enoque foi o primeiro a ter esta visão. A recompensa por sua caminhada fiel foi um vislumbre da majestade suprema que está no controle de tudo. Comente:
Santo, 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 para se juntar à adoração celestial que Enoque testemunhou. O caminho de volta de Enoque não é para a terra, mas para a revelação máxima. Ao lado do trono, ele vê alguém. Ele descreve: "E lá eu vi um que tinha uma cabeça de Dias, o ancião de Dias. E com ele estava outro ser, cuja aparência era como a de um homem. E eu perguntei ao anjo: quem é este? E ele me respondeu e disse: este é o Filho do Homem, a quem pertence a justiça, e ele se assentará no trono de sua glória." Centenas de anos antes de Daniel e de Jesus usarem esse termo, Enoque viu o Messias pré-encarnado. Ele viu a solução de Deus para o caos que os vigilantes criaram. Ele viu aquele que teria toda a autoridade para julgar anjos, demônios e homens. A jornada que começou com a visão do juízo termina com a visão do justo juiz. A ressurreição de Enoque é a sua própria translação. Após receber essas visões, ele não morre. Gênesis é claro: Deus o tomou. Ele se tornou a prova viva de que há uma vida além desta e de que a comunhão com Deus pode nos fazer escapar até mesmo da morte. Ele ressuscitou, ou melhor, foi transladado para a própria presença de Deus, tornando-se um tipo profético daqueles que serão arrebatados na vinda de Cristo. Elias também foi arrebatado. Enoque foi o primeiro. Ele é a prova de que a fidelidade em uma geração corrupta tem uma recompensa eterna e extraordinária. Enoque não voltou fisicamente, mas seu elixir, sua revelação, voltou para nós através de seus escritos, preservados e citados pelos apóstolos. O elixir é a compreensão do organograma do mal, é a clareza sobre a origem dos demônios, é a certeza do juízo vindouro para toda rebelião. E, acima de tudo, é a revelação da soberania de Deus e do reinado do Filho do Homem sobre todas as coisas. Esta revelação não nos foi dada para satisfazer nossa curiosidade, mas para nos equipar para a batalha espiritual, para nos dar discernimento e autoridade. A jornada de Enoque nos leva do abismo mais profundo ao trono mais alto. Ela nos mostra a origem do mal que nos aflige e a solução definitiva que Deus proveu. Os espíritos dos gigantes, os demônios, foram condenados a vagar. Eles perderam. Eles não têm um corpo, não têm um futuro, não têm esperança. A única coisa que lhes resta é tentar nos arrastar para o seu desespero. Mas a visão de Enoque não terminou no caos. Terminou no trono. Terminou no Filho do Homem. O mesmo Jesus que andou na terra, o mesmo Filho do Homem, declarou: "É-me dado todo o poder no céu e na terra." O poder que os demônios temem, o nome que os faz tremer, a autoridade que os lança fora, pertence a Jesus Cristo e foi delegada à sua igreja. Portanto, a depressão que te assombra, a miséria que te aflige, o vício que te acorrenta, a doença que te oprime, muitos desses são os trabalhos de espíritos malignos que continuam a obra de seus pais gigantes. Mas hoje, em nome de Jesus, você não é mais a vítima deles. Você é o veículo da autoridade de Cristo. A luz que habita em você é infinitamente maior que a escuridão que vaga pelo mundo. Em nome de Jesus, eu declaro sobre sua vida: toda a cadeia de opressão demoníaca está sendo quebrada agora. Todo o espírito errante que se apegou à sua vida, à sua família, à sua mente, eu ordeno que saia. Pelo poder que há no sangue de Jesus, seja livre, seja limpo, seja cheio do Espírito Santo. A saga dos vigilantes e dos gigantes é uma história sombria, mas que aponta para uma luz gloriosa. Ela nos mostra a profundidade da depravação que exigiu o dilúvio e, em última instância, a profundidade do amor que exigiu a cruz. Deus não deixou a humanidade à mercê desses espíritos.
Ele enviou o seu próprio Filho para esmagar a cabeça da serpente e nos dar autoridade sobre todo o poder do inimigo. Se esta revelação abriu seus olhos para a realidade do mundo espiritual, inscreva-se agora e ative o sininho. Nossa missão é te equipar com a verdade que liberta e a autoridade que vence. Que a revelação de Enoque te leve à mesma conclusão: a adoração ao único que é digno, o ancião de dias e o Filho do Homem. Este é o episódio de Clímax. Compartilhe esta série com todos que você conhece. Muitas pessoas estão sofrendo sem saber a origem de suas lutas. E comente abaixo, #autoridade no Filho do Homem, para declarar sua posição de vitória em Cristo. O dilúvio foi a solução de Deus para o mundo de ontem. Jesus é a solução de Deus para o mundo de hoje. Abrigue-se na arca de sua salvação. Use a autoridade que Ele lhe deu. E lembre-se, a vitória final já foi conquistada. Versículo-chave: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10, 19.